Nossos 5 minutos de teologia de hoje vai falar de um tema muito importante, muito especial, que às vezes é muito mal interpretado por muitos dos nossos irmãos. O tema é: Cristo poderia pecar? É muito comum nós ouvirmos na boca de muitos pregadores essa questão, que Cristo se poderia, como foi tentado, poderia ceder e se não resistisse às tentações do diabo, ele poderia pecar. Mas o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Poderia verdadeiramente o Filho de Deus pecar? É muito comum nós vermos até mesmo nas redes sociais memes, artes, mostrando essa batalha, né? Esse mecanismo de batalha entre Deus e o diabo, entre Cristo e o diabo, como se fosse possível o diabo lutar contra o ser mais poderoso do universo. Lutero já dizia que o diabo era o cachorro de Deus, que ele trabalha sobre a soberania do Senhor e faz aquilo somente que Deus permite. No caso, o exemplo maior de tudo isso é o livro de Jó, onde vai mostrar que ali Satanás pediu permissão para tocar em Jó, em sua família e nos seus filhos. Bom, partindo desse pressuposto, a pergunta é: Cristo, sendo Deus, esvaziado de sua glória, poderia pecar aqui na terra? Tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas falando sobre esse assunto e a gente, como eu disse, já ouviu várias vezes, diversas vezes, teólogos, até mesmo teólogos, falando que Cristo poderia pecar. Mas vamos lá, vamos colocar aqui os pontos. Bom, primeiro, Cristo era Deus. E eu falar que Deus pode pecar é um pouco complicado, porque apesar dele estar vazio, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus na sua essência. Seus atributos estavam apenas dormindo. Outra coisa, o plano de salvação, ele foi idealizado pelo próprio Deus. O papel na Trindade para Cristo vir morrer aqui, ele foi feito pelo próprio Deus. Cristo veio em obediência e o Espírito trabalha regenerando para que as pessoas creiam no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então, eu não abro uma lacuna muito grande quando eu digo que Cristo poderia pecar para me dizer que Satanás pode até mesmo frustrar os planos de Deus. Bom, se o plano é de Deus, se foi o próprio Deus Pai que idealizou a vinda de Cristo aqui e mandou o Filho para morrer, e a Bíblia diz que esse plano estava feito antes, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, aí eu te pergunto, como é que Cristo poderia pecar se o plano é de Deus? Se Cristo peca, logo eu posso dizer que os planos de Deus podem ser frustrados. E como os planos de Deus não podem ser frustrados, então eu garanto para vocês, através da Bíblia, da teologia, no pensamento cristológico, que Cristo de forma alguma poderia pecar. Ele não poderia pecar porque a sua natureza divina ela não substituiu a natureza humana, que é o que nós chamamos de a unção, a divisão ou a união teotrópica entre Deus e o homem, né? Hipostática também, que é um outro termo que é usado pelos teólogos. Mas o pensamento baseado em tudo isso é, segundo as Escrituras e segundo o que a Bíblia nos ensina, Cristo veio cumprir um plano do próprio Pai. E como esse Pai é o próprio Deus que não perde, não revoga, não muda, logo definimos que Cristo, em hipótese alguma, poderia pecar. Então nunca esqueça disso. Pare de dar moral a Satanás, ao diabo, e diga sempre com a boca cheia: Cristo é Deus e Deus não pode pecar. O plano era de Deus Pai e o plano de Deus não pode ser frustrado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe o nosso canal, deixe o seu link, deixe sua sugestão de vídeo aqui. Eu tenho certeza que Deus ele vai continuar te abençoando grandemente. E que esse canal possa ser sempre bênção na tua vida. Tchau, tchau. Deus te abençoe. A paz do Senhor.